Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre displays e sobre decoders. Eu quero começar esse vídeo fazendo uma pergunta. Aqui na tela tem o mesmo número duas vezes. Qual das duas situações é mais fácil de ler? Aqui a gente tem um 4 e aqui a gente também tem um 4. Só que aqui o nosso 4 está na forma decimal, está bem bonitinho, dá para ver claramente um 4. E aqui está na forma binária, 0, 1, 0, 0. 0 vezes 2 elevado a 0, mais 0 vezes 2 elevado a 1, mais 1 vezes 2 elevado a 2 igual a 4, mais 0, 4. A gente pode concluir daí que a forma binária é muito boa para máquinas, como a gente vai perceber nos próximos vídeos, mas é péssima para seres humanos. Ainda mais se você não é da área, se você está fazendo, sei lá, uma balança digital, então não dá para você esperar que a pessoa que vai usar essa balança, que só quer se pesar, vai estar entendendo um número binário. Não faz sentido nenhum você esperar que isso aconteça, ainda mais quando você está pesando e você está medindo, sei lá, 68 quilos, então dá um número binário bem grande. É interessante a gente poder representar um número binário na forma decimal. Uma das principais formas da gente fazer isso é usando um display de 7 segmentos. Um display de 7 segmentos tem essa forma aqui, ele tem 7 LEDs dispostos estrategicamente formando um 8, e desse 8 você consegue escrever todos os números de 0 até 9. E além disso, claro, usando vários displays, você consegue escrever 10, 11, 12, o número que você quiser, só usando esses displays. Só que esses displays são vendidos aí na forma de chip, então esses chips têm... Normalmente tem mais entradas, mas vamos simplificar bastante, vamos colocar 7 entradas, uma para cada um dos pinos. Eu vou fazer uma simulação para você entender como isso funciona. Então vamos vir aqui no simulador, vou com o botão direito, vou adicionar, está na parte aqui de chips digitais, então a gente pode adicionar o nosso display aqui. Aí agora eu vou colocar um input para cada um dos valores aqui, do A, B, C, D e assim por diante. Deixa eu só arrastar isso aqui para lá, e aí a gente vai fazer todos os 7 inputs, e você vai entender exatamente como isso funciona. Então tá aqui, se eu der 1 para o input A, essa parte aqui vai acender. Se eu der 1 para o input B, essa parte aqui vai acender. Se eu der C, essa parte aqui vai acender. E, por exemplo, desse jeito, a gente forma 7. Dando 1 para o input A, 1 para o input B, 1 para o input C. Dando mais 1 aqui, a gente forma uma coisa bizarra que não é nada. Dando 1 aqui, a gente também forma uma coisa bizarra. Dando G aqui, a gente forma uma letra A. E assim por diante. A gente consegue formar qualquer um dos números de 0 até 10 desse jeito. Dá para a gente formar, por exemplo, tirando aqui o número 1. Colocando aqui e colocando do outro lado, dá pra gente formar o número 2. Desse jeito dá pra formar o número 5. Assim por diante, assim dá pra formar o número 9. É só questão da gente fornecer a quantidade certa de inputs nos pinos corretos e a gente forma qualquer número. A pinagem do display de 7 segmentos está demonstrada aqui. Então a gente tem A, vai pro pino A, B vai pro pino B, C vai pro pino C e assim por diante. Agora a questão é, como que eu faço para inserir um número binário, para inserir 100, e o display automaticamente entender que isso é 4. Porque a gente viu que para formar o 4 não basta inserir 100, basta você inserir a correspondência correta do 4. Então isso aqui é 4. O 4 é dado por input na letra B, por input na letra C, por input na letra F e por input na letra G. Então como que a gente pega um número binário, 0, 1, 0, 0, e transforma isso nos pinos corretos que tem que ser energizados para exibir o 4 no display? A resposta para isso é bem simples, é só você fazer este circuito aqui. Vai dar essa tabela verdade, que dá esses mapas de Carnot, que por sua vez dá essa coisa linda aqui. Já dá para ver que dá um trabalho colossal para fazer o processo de transformar o número binário de 4 bits em uma coisa legível no display. Felizmente você não precisa fazer isso toda vez que for trabalhar, e na verdade eu acho que você não precisa fazer um troço desses nenhuma vez, porque existe um chip chamado decoder de 7 segmentos. Esse chip pode ser inserido aqui na mesma seção, 7 segmentos decoder, tem exatamente essa função, ele recebe 4 bits, recebe o número de 4 bits e devolve pra gente a exibição no display. Como assim? Vamos primeiro fazer a ligação. Esse chip aqui tem na parte direita 7 entradas, né? Perdão, tem 7 entradas na parte direita. Cada uma corresponde a uma letra e o primeiro passo é ligar cada letra com seu correspondente desse jeito aqui. Depois nós temos aqui os nossos 4 dígitos do nosso número e aí é só a gente informar o número que o display já vai devolver. Mas vamos botar 1, por exemplo, bota 1 aqui, ele já devolve 1 ali. Vamos botar 10, que é 2, ele já devolve ali. Vamos botar 11, que é 3, ele já devolve ali. Vamos botar então 4, ele já devolve o 4 ali. Vamos botar 5, ele devolve 5. Vamos botar 6, ele vai devolver 6. Vamos botar 7, ele vai devolver 7. E por fim, vamos botar 8 e ele vai devolver 8. Alguns displays adicionalmente ainda tem mais uma correspondência. Faz 10 igual a A, 11 igual a B.
12 igual a C, 13 igual a D, 14 igual a E e 15 igual a F. Esse display aqui, por exemplo, faz. Então você pode ir brincando aqui com as possibilidades. Você vai ver que ele vai fazer o 9 também, depois ele vai fazer o A, depois ele vai fazer o C, depois que ele fizer o B no caso, ainda tem que ter o B na frente. E assim por diante, você consegue fazer todas as letras de A até F. Mas no exemplo aqui, no nosso curso, a gente vai lidar apenas com os números de 0 até 9. Então, usando um decoder de 7 segmentos, a gente consegue exibir os números da forma binária para a forma decimal. Ou seja, a gente pega uma coisa que é bem legível para a máquina, que a máquina trabalha muito bem, numa calculadora, por exemplo. A calculadora vai devolver o resultado da soma na forma binária, a gente passa por um decoder, passa por um display, e o resultado vai aparecer bonitinho para o nosso usuário enxergar. Esse foi o vídeo, valeu por você que assistiu, em breve a gente se vê, falou!